É isso aí, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Hoje vamos falar mais uma vez sobre heresias. Dessa vez, os usos e os costumes que hoje não fazem o menor sentido para a gente. Vamos falar sobre isso? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros. Todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta, pessoal, para mais uma roda de parola inédita, a terceira, sobre o tema heresia nesse mês de setembro de 2021. Vamos falar hoje sobre usos e costumes. O que se fazia nos tempos bíblicos que hoje, tirados do contexto, não fazem o menor sentido para a gente. Parola de número 69. E aí, oráculo? E aí, mente brilhante? Bora para mais uma roda? Bora para mais uma roda. Vamos nessa. Então tá bom. A gente aqui estava conversando fora do ar, e a gente sempre fala aqui, para você que está acompanhando a gente, que sempre tem uma pré-roda de parola e uma pós-roda de parola. E na nossa pré-roda de parola, onde nós estamos aqui elocubrando a respeito do tema, e aí a gente fez um consenso aqui, nós vamos começar com a seguinte questão. O uso do véu, que está citado lá nas cartas de Paulo aos Coríntios. O véu é para os dias de hoje ou não? Grandemente brilhante, o nosso corintiano aqui do trio. Exatamente. Vai, Corinthians! Oi? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, vai, Corinthians. Você sabe que eu estava vendo um negócio aqui? Todas as nossas parolas, a gente está tomando ou chimarrão ou tereré. O Arthur, a única coisa que ele faz é mostrar essa caneca do livro dele. Aí, ó. A única coisa que ele faz é isso. Quando você vai começar... você está achando que você está... E quando você vai começar a tomar, de fato, o tereré? Da caneca dele, né? Toda vez que se eu tomar chimarrão a essa hora que nós estamos gravando, eu fico 3 horas sem dormir depois. Porque o chimarrão, ele acorda. Entendi. Bom, então vamos falar do que interessa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 2, Paulo ele vai trazer aí o que ele fala sobre, o título da minha Bíblia está assim, o uso do véu na igreja de Corinto, né? E aí eu acho interessante porque todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, nós não podemos lê-la apenas então somente e exclusivamente no contexto que ela está aqui. A gente precisa fazer todo um trabalho de entendimento e compreensão dela à luz do contexto histórico, do contexto geográfico, do contexto social, para que a gente possa ter aí um entendimento daquilo que está acontecendo. E aí é interessante porque esse período aqui, em que Paulo está escrevendo, é exatamente no período em que, se eu não me engano, Júlio César, ele se institui filho de Afrodite. E ali ele vai instituir, então, uma das regiões mais permissivas, mais prostituídas, mais do que você pode imaginar num contexto sexual. E aí, então, esse é o contexto que essa região se encontra. Então, você imagina que ali existia um culto a Afrodite, a deusa do sexo, né? E naquele exato momento, então, Paulo ele está escrevendo para uma igreja que está nesse contexto. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, vocês estão se convertendo, vocês estão se consertando, só que agora você não pode manter as mesmas práticas. E naquele tempo, né, essa mulher que servia dentro do templo de Afrodite, ela era tida como uma prostituta sacrificial, ela prestava o seu sacrifício, e não só isso, também existia um mercado sobre aquele lugar, e aí as mulheres elas se diferenciavam
cortando o cabelo. Então, quando Paulo está escrevendo sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 2 e seguinte, ele, na verdade, está dizendo o seguinte, olha, você tem que ter um diferencial. E esse diferencial dentro do templo onde você agora está congregando, que não é mais o templo de Diana, né? Você tem que trazer agora um diferencial. O diferencial é cobrir a cabeça com o véu. Porque o véu, ele significava o quê? A glória do Senhor na vida daquela mulher. Então, quando nós pegamos esse contexto e introduzimos no texto aqui que Paulo está escrevendo, agora você começa a entender o porquê que Paulo está falando para a mulher usar o véu. É simples assim. Mas, porque muitas vezes nós não temos a compreensão conceitual e contextual disso, eu crio uma doutrina sobre isso, e isso faz com que, infelizmente, as pessoas comecem a achar que Paulo ele era um machista e que a Bíblia piorou. A Bíblia é machista também. Quando, na verdade, Paulo não está falando absolutamente nada. Paulo está demonstrando para nós um cuidado com relação ao testemunho que aquela mulher ela iria ou poderia prestar lá dentro. Agora, olha só, deixa eu falar uma coisa que eu acho que, em cima da heresia que é criada, em cima desse versículo, se esse trecho não for compreendido no seu contexto, o que eu vou falar agora vai parecer uma heresia ainda maior. Mas se tinha alguém que tinha de estar de cabeça coberta na igreja, não era a mulher, era o homem. O que eu quero dizer vinculado, obviamente, ao contexto. Se a gente voltar um versículo antes, nós vamos ver o apóstolo Paulo, o Wilson está se referindo a 1 Coríntios capítulo 11, verso 5. Se a gente volta no 4 a palavra ela vai dizer assim, o homem que profetiza com a cabeça coberta, esse cara está errado, esse cara está desonrando a sua própria cabeça. Por quê? Porque a cabeça coberta, ela significava estar abaixo de alguém. A cabeça coberta, inclusive o kippah, que é utilizado até hoje pelos judeus, ele vai significar que os judeus, uma das significações, né, é que eles estão debaixo de uma autoridade, debaixo de uma unção. Então, quem cobria a cabeça, geralmente com as franjas daquele dalet que é colocado por cima, né, na vestimenta dos judeus. Quem cobria a cabeça eram os aprendizes, em um sinal de que aquele que está falando é maior do que eles. Então, quando um mestre se levantava, esse mestre levantava-se de cabeça descoberta, né, e os aprendizes, eles colocavam a franja do dalet em cima da sua cabeça, né, para significar que eles estavam acolhendo aquele ensinamento. E no caso da mulher, isso não é uma regra, tá? Isso não era uma regra, mas era um costume, ok? Era um costume. Tanto que até hoje você vai ver os judeus orando no Muro das Lamentações, eles estão, boa parte deles, com a cabeça coberta. Por quê? Porque ali eles estão submetendo-se ao Senhor. Quando eles estão em um ambiente de aprendizado, cabeça coberta. Aquele que está falando, cabeça descoberta. Então, isso é um hábito, isso é um costume. Paulo está falando acerca disso. E, falando disso, Paulo entra no assunto das mulheres, que aí cai justamente nessa questão que o Wilson falou. O Wilson lembrou, Júlio César. Júlio César é 44 a.C., quando dá reconstrução de Corinto. Porque Corinto foi destruída por um imperador anterior a Júlio César, 100 anos antes, Lúcio Múmio, destruiu Corinto pelo fato de Corinto ser um potencial comercial fortíssimo, mas não fazia parte do Império Romano. 146 a.C. não era o Império Romano, ainda não tinha tomado o Oriente, né? A tomada do Oriente vai acontecer 100 anos depois, quando Júlio César olha para aquele mesmo potencial que antes era uma ameaça, agora enxerga aquele potencial como uma soma
para o Império recém-nascido e reconstrói aquela cidade, e um território extremamente pagão, né? E um território que tinha influência grega, então os cultos aos deuses do Olimpo, culto de deuses do Olimpo, o que você espera? Olha os deuses do Olimpo, procura roupa neles, nenhum tem roupa, né? Tá tudo peladão. Então o culto dos deuses do Olimpo, o que era? O culto dos deuses do Olimpo era literalmente um bacanal, ou seja, um culto a Baco, o deus da sexualidade, né? Então os cultos eram cultos que tinham relações, isso era normal dentro do ambiente cultico. Aí a turma se converte ao cristianismo e eles estão achando que é tudo a mesma coisa. E as mulheres disponíveis, inclusive, para fazer parte dos rituais culticos do bacanal, elas vinham para a igreja de Corinto, para a igreja cristã de Corinto, recém-convertidas, trazendo na sua cultura, na sua mentalidade, que culto era aquilo que elas viviam até esse tempo atrás. E as mulheres que eram disponíveis, qual era uma das marcas delas? Cabeça raspada, cabeça descoberta. Porque geralmente a mulher casada, ela também vinha com a cabeça coberta, né? Cabelos longos, cabeça coberta. Então, no fundo, a mulher com a cabeça descoberta significava, ei, tô fácil, tô disponível, né? Quem chamar, leva. Era o hábito dessa cidade portuária. Inclusive, tinha inúmeras casas, né, de prostituição, nas quais essas mulheres que não eram condenadas pelos cultos aos deuses do Olimpo, viviam e trabalhavam. Né? Então, estas mulheres, elas, inclusive estas, estavam se convertendo ao cristianismo. Então, dentro desse ambiente é que Paulo traz essas recomendações tão severas acerca do véu na cabeça. E é interessante isso aí que você está falando, né, Paulinho? Porque se você pegar, tem uma outra heresia que é muito, muito utilizado, que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, e aí, outro dia eu dando um aconselhamento para uma mulher, a mulher, ela pegou o marido traindo, uma história mega triste, e aí um pastor sem sabedoria falou que essa mulher, ela não poderia se casar novamente por um único motivo, porque ela ali tinha uma questão relacionada com esse texto que eu vou ler, que fala assim, mas aquele que se une... Não, antes disso. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí esse pastor ele pegou esse texto para introduzir, cara, uma outra heresia. E essa menina estava desesperada, que ela falou, cara, eu estou endemoniada. E aí eu tive que parar, trazer um equilíbrio aqui, exatamente dizendo, olha, essa fala que ele está falando assim, olha, antigamente você se unia ao Deus pagão. E aqui você não tem mais aquela prática. Então, ele está fazendo aqui uma analogia dizendo o seguinte, olha, agora você é a noiva do Senhor, então você agora tem que se guardar limpa, purificada, você agora não pode se prostituir como você se prostituía, né? Então veja como de uma falta de entendimento a respeito do contexto histórico. Gente, você que está nos ouvindo e nos assistindo, é muito importante você não pegar a literalidade daqui. É importante você somar o conhecimento contextual, histórico, geográfico, social, porque senão você tem uma, entre aspas, atualização bíblica de algo que Billy Graham falou, que não existe livro mais atualizado no dia de hoje, senão a Bíblia. Então você vê, olha que maluquice, né? Paulinho, esse pastor, ele tirou do contexto tudo o que Paulo está falando aqui, para introduzir uma outra doutrina, uma outra heresia que deixou essa mulher, de verdade, a mulher ela chorava copiosamente. E quando eu expliquei para ela, eu falei, olha, veja, eu só estou fazendo uma exegese com você aqui. Eu só estou introduzindo para você aqui o que está acontecendo no cenário histórico
de Júlio César e junto com isso o que está acontecendo no Império Romano aqui. Ela falou, Wilson, mas é o que está acontecendo aqui. Faz sentido para você? Ela falou, faz todo sentido. Então você vê que por falta de conhecimento, né, o povo ele pode ser levado a um cativeiro e o povo pode ser levado a um entendimento distorcido da palavra, né, e trazer uma destruição. Deixa eu pegar uma ponte com vocês aqui. Vocês estavam falando a respeito dessa questão da contextualização da cidade, e me veio na mente aqui da gente trocar uma figurinha a respeito da simbologia do véu. É importante também a gente contextualizar o porquê o véu, né? E aí me veio de cabeça, logo de cara, o véu do tabernáculo, né? Aquilo que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou seja, tudo aquilo que estava guardado pelo véu era a presença de Deus, era santificado, era separado, né? Uhum. Trazendo ao contexto, por exemplo, do véu da noiva, né? Por que a noiva entra na igreja cobrindo o rosto com um véu, né? Hoje nem todos os vestidos são assim, mas até pouco tempo atrás era coberta por um véu. Se você for pegar a passagem de Moisés, né? Quando o rosto dele resplandecia e cobria o rosto com o véu para que as pessoas não vissem que a luz ia desaparecendo. Acho que essa questão do contexto do véu, né? Por que um véu para poder esconder ou cobrir ou acobertar? Acho que a gente falar um pouquinho sobre a simbologia do véu também é importante. O que vocês acham? Arthur, tem tudo a ver a questão do véu do templo, justamente do véu do templo, do véu de Moisés que você colocou, com o véu das mulheres em Corinto, justamente por conta do significado do véu e de uma palavra que tem tudo a ver com o véu, e a gente muitas vezes não faz essa associação. A palavra revelar, ela significa desvendar, tirar a venda, tirar o véu, né? A palavra revelar, ela tem esse sentido. Por que as mulheres que tinham a sua cabeça revelada, né, a sua cabeça sem os cabelos, elas eram recomendadas a cobrir com o véu? Justamente para que aquela marca da cabeça raspada ou dos cabelos curtos do contexto de Corinto, da década de 50, do primeiro século, temos que falar isso, né? Contexto de Corinto da década de 50 do primeiro século, não é aqui agora. Tem irmã que não corta o cabelo porque a Bíblia não deixa. E tá errado. Quem falou que a palavra não deixa? Não corta o cabelo curto porque a Bíblia não deixa, a Bíblia fala que a mulher tem que ter o cabelo comprido. Não, a Bíblia não fala isso, né? Mas, enfim, são julgos que são carregados por conta de uma falta de interpretação. A questão da barba, exatamente, né? O homem não cortar a ponta da barba, né? Olha a minha, que quadradinha que tal, que bem feito. Né? Então, no final das contas, são julgos que são carregados justamente por falta de conhecimento, de entendimento. O sentido da palavra, né, o desvendar, o revelar, o tirar o véu, é algo que vai ficar claro na palavra, principalmente no que diz respeito a relacionamento com Deus, aonde que a gente tira o véu, né, e para que o tirar o véu serve. O tirar o véu é uma via de mão dupla. Me revela para Deus, revela Deus para mim. Quando o véu é rasgado e permite que o véu do templo, né, é rasgado e permite que qualquer pessoa passe a ter acesso ao Santíssimo Lugar, isso significa uma revelação de mão dupla. Eu vou diante de Deus e me revelo diante dele. Ele se revela para mim, e isso sem intermediações. Né? Então, esse sentido ele é importantíssimo de ser discernido, de ser entendido, né? Diante de quem eu me revelo, né? Com que finalidade eu me revelo, né? Eu me desvendo. É interessante isso que você falou, né? Só para dar uma cutucada e talvez já tocando para o nosso próximo bloco, você citou um texto de Levíticos, né? Que fala sobre a questão de cortar a barba, como você tinha que se posicionar a respeito disso. Então, muitas vezes, nós estamos introduzindo conceitos da lei mosaica
ou até Judaizante. judaizando, eu ia falar judicializando, eu já estou no, no nosso contexto, né? E isso faz com que a gente carregue um peso, e é por isso que Jesus, quando ele olha para os discípulos, né, e para os judeus e saduceus, os judeus viram para ele e falam assim, mas vem cá, os teus discípulos aí não estão lavando as mãos, né? Conforme manda a tradição, conforme manda a tradição. Então veja que havia um peso sendo colocado. Então, muitas vezes, nós estamos carregando um peso, porque ainda nós olhamos para a lei mosaica quando nós estamos debaixo de uma aliança superior. Lindo de morrer. Fechamos aqui, então, o nosso primeiro bloco dessa Parola 69 sobre usos e costumes. Se o primeiro bloco foi assim, os próximos, ui, ui, ui. Meninos, obrigado mais uma vez e esperamos vocês no próximo bloco. Até mais.